Senhoras e senhores, irmãos em Cristo, a paz do Senhor. É com prazer que estamos aqui para a 20ª edição do programa Escola Dominical. 20ª edição do programa Escola Dominical. Só a bondade e a grandeza de Deus faz coisa magnífica assim. Hoje já estamos na 20ª edição do programa Escola Dominical, um programa que foi idealizado pela Semaderon, na direção do pastor Nelson Lutemberg, e que está abençoando todas as nossas igrejas no estado de Rondônia e fora do estado de Rondônia. E bem assim, abençoando de igual modo as demais pessoas que desejam conhecimento bíblico mais adequado, de forma prática, a fim de que todos os professores consigam, no dia da aula dominical, chegar perante a sua classe com aquela sabedoria que vem do céu e também com aquela humildade que se exige para lecionar na escola dominical, poder ministrar um ensino a contento, sem deixar a desejar. Deus abençoe a todos, que tenham um domingo abençoado e que seja uma escola dominical abençoadora. Hoje nós iniciaremos fazendo uma oração a Deus. Eu lhe convido para orar conosco. Pai eterno, te agradecemos, Senhor, por esta grandiosa oportunidade, para na 20ª edição deste programa, poder estar contribuindo com todos aqueles que fazem e que participam e que aprendem na escola bíblica dominical, que a tua presença, que a tua graça, que a tua glória, que o teu poder, que a tua sabedoria, que o teu Espírito Santo, Pai, compartilhe conosco neste momento muito importante, não somente para nós que estamos na edição do programa, quanto também, Senhor, daqueles que estão lá labutando no dia a dia com a lição da escola dominical, tentando oferecer algo melhor a seus alunos. Também, Pai, com os alunos, compartilhe com eles a tua sabedoria, a tua graça. Nós oramos no nome precioso de Jesus. Amém. Então, hoje a lição de número 8, 20 de fevereiro de 2022, e o título a ser estudado é: A Lei e os Evangelhos revelam Jesus. Repito, a lei e os evangelhos revelam Jesus. Glória a Deus por isso. Tanto a lei quanto os evangelhos, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento, ambos revelam Jesus. É mais ou menos assim, se você olhar para mim agora, você verá direitinho, ó. Um faz assim, um aponta para frente, o Antigo Testamento, a lei, apontava assim para Jesus Cristo. Já o Novo Testamento, ele apontava assim para Jesus Cristo. Não só eu, não eu, mas a Jesus Cristo. Então, identificando que ele é aquele que estava apontado pela frente pela lei e agora revelado na pessoa de Jesus Cristo. E assim a salvação chegou até a nós. Posto que a lei, ela veio até João, está escrito isso, a lei veio até João. Mas a graça e a verdade veio por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Isto mesmo. Então, confirmado o que está escrito no tema da lição, a lei e os evangelhos revelam Jesus. A leitura em classe encontra em Deuteronômio, no capítulo 6, o versículo 4 até o 9, e Evangelho de Lucas, no capítulo 1, versículo 1 até o de número 4. Mas antes da leitura em classe, eu leio o textuário com os irmãos. Ouve, Israel, o Senhor, o nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio, capítulo 6, o versículo 4. E a verdade prática, a lei não salva, mas esboça o plano da redenção em Cristo, confirmado nos evangelhos. Que bênção! É bom que todos saibamos que a lei não salva. Quem salva é Jesus Cristo. Porém, a lei tem um papel, ou teve um papel, ou tem um papel muito importante, é o que está escrito aqui. Ela esboça o plano da redenção em Cristo, confirmado nos evangelhos. O apóstolo Paulo, com muita propriedade, ele então ministrou isso, dizendo que a lei serviu como aio, ou seja, como aquele que encaminha uma criança até entregar para os seus pais. É a função do pedagogo chamado. Então, percebe-se que essas duas coisas fundamentais para que
o conhecimento pleno da vontade de Deus se estabelecesse desde a antiguidade e que quem viesse a passar para o outro lado do Jordão, não é o Jordão físico lá, é o Jordão no sentido figurado, pudesse também alcançar a salvação em Cristo. Então a lei conduzia até ali, e de modo que a graça poderia alcançá-lo em retrospectiva. Retroativamente, a graça o alcançaria. Todos que morreram pensando na salvação em Cristo, foi alcançado pela graça, em seu efeito retrospectivo. A leitura em classe, Deuteronômio no capítulo 6, versículo 4 até o 9, diz assim: Ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa, nas tuas portas. Evangelho de Lucas, no capítulo 1, versículo 1 até o de número 4. Tendo, pois, muitos empenhado pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra, pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas de que já estás informado. Tenho feito esta leitura importantíssima para nós. Eu apenas quero destacar aqui alguma coisa muito fundamental. Primeiro, Deus é o único Senhor. Deus é o único Senhor. Em toda a Bíblia, essa verdade é inconteste. Deus é o único Senhor. Bem, para que Ele seja Senhor, é preciso que eu aceite Senhor na minha vida, é preciso que eu aceite que Ele domine sobre a minha vida. O senhorio de Deus não é invasivo, é preciso que eu queira, que eu aceite Ele como meu Senhor. É a questão do Pai Nosso. Eu tenho que aceitar a condição de filho, para que, como pai, Ele possa me tratar. Mesmo no sentido de que Deus nos criou e tal. Ok, Deus é Pai, Ele é Criador, tranquilo. Mas é preciso que eu aceite a paternidade dEle. E então, com certeza, a minha bênção, a minha herança será muito grande e valiosa. Também o mesmo acontece nos Salmos 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. É preciso que eu aceite o pastoreio do Senhor. E se eu não aceitar? Bem, Ele continuará sendo pastor, mas não será o meu pastor. Interessante. E se eu não concordar com o Pai Nosso? Não tem problema, Ele continuará Pai e eu vou perder a bênção. Se eu não aceitar o pastoreio dEle, Ele continuará sendo pastor, sumo pastor, e eu vou perder a bênção de ter Ele como meu pastor. Então, queridos, isso é muito importante, é fundamental para todos nós, fundamental, e é bom que nós já vamos nos adestrando nisto e aceitando tanto Ele como nosso Senhor, como de fato é, e também como nosso pastor, como de fato é, e sobretudo, nosso Pai, como de fato é também nosso Pai. Havia desde a antiguidade uma observação muito grande, e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. O lugar da palavra de Deus é no nosso coração. Mas ele mencionou mais alguns outros lugares onde esta palavra também deveria estar. Além do coração, ela estaria na mão, na testa, ou seja, entre os dois olhos, nos umbrais e também nas portas.
Então veja, no coração, na mão, na testa, nos umbrais e nas portas. Em 5 lugares importantíssimos deveria estar esta palavra, a palavra de Deus deveria estar nestes 5 lugares. Primeiro, no coração. Segundo, na mão. Em terceiro lugar, na testa, aqui, ó, bem na fronte, entre os olhos. Depois, nos umbrais das casas. Depois, nas portas. Todos que chegassem na casa teria que ver, ler essas palavras que hoje te ordeno. Que palavra é essa? As palavras da lei, as palavras da Bíblia Sagrada, as palavras de Deus, deveria estar nesses lugares importantes, no coração, na mão, ali, na mão, bem na frente assim, na mão, que maravilha, na testa, todo mundo, onde você andasse, estava sendo feita ali aquela leitura, as pessoas poderiam contemplar esta palavra na sua testa, na minha testa. Bem, claro, de um modo figurado, eu posso entender isso muito claro, que essa leitura todo mundo ainda faz, quando nos vê, quando nos encontra, alguns já vão dizendo, olha, aquele ali é um servo de Deus. Lembra-se quando Eliseu passava sempre lá pelos caminhos próximos à casa da Sunamita? É porque eu confundo Sunamita com Sulamita, e eu tenho que falar devagar, que é para mim puxar o nome correto. Então ela disse para o marido dela, eu percebo que este homem que sempre passa por aqui é um santo homem de Deus. Na testa dele estava visível, todo mundo conseguia saber que ele era um santo homem de Deus. Pois bem, então nós vamos agora ao comentário do primeiro item desta lição, claro que com aquela introdução maravilhosa que o nosso irmão Daniel estará fazendo. Meus queridos irmãos, também vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus Cristo, uma alegria, uma honra poder estar aqui novamente, ladeado do pastor João César e também do pastor Eliseu Oliveira, poder levar a preciosa palavra de Deus aos vossos corações. Como nós tivemos já uma excelente introdução aqui pelo pastor João César, ele já citou inclusive o título da lição, a lei e os evangelhos revelam Jesus. A princípio, esta lição ela está em total harmonia com a lição de número 4, que nós estudamos o conteúdo, a estrutura da Bíblia. Foi a lição de número 4, a estrutura da Bíblia, porque nós vamos falar aqui do Antigo Testamento e, a princípio, falaremos do Pentateuco. Na sequência, o tópico 2, nós vamos discorrer sobre o Novo Testamento e chegaremos também ao tópico de número 3, quando nós falaremos sobre uma mensagem transformadora. De início, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, Mateus escreve, no capítulo 5, no versículo 17, Mateus vai dizer, não pensem que eu vim revogar a lei ou os profetas, não vim para revogar ou para abrogar ou para anular, aniquilar a lei, não. Jesus disse que não veio para fazer isso. Aí Jesus diz, mas eu vim para cumprir. E Jesus cumpriu na íntegra a lei. O único que conseguiu, o único. Então, esta lição ela é bastante sugestiva para o nosso aprendizado nesta oportunidade. Como já dissemos, nesta aula de hoje, nós vamos discorrer sobre este tema, a lei e os evangelhos que revelam Jesus. A lei, ela de fato esboça o plano de redenção em Cristo, que foi, esse plano de redenção em Cristo foi confirmado lá nos evangelhos. Então, há uma concatenação, há uma harmonia, há de fato uma ligação muito forte entre o Antigo e o Novo Testamento, como o pastor João César colocou com bastante propriedade aqui. Então, por isso que o Pentateuco, que é composto por estes 5 primeiros livros da Bíblia, escritos por Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico,
Números e Deuteronômio e os evangelhos, juntando estes 5 livros e também os evangelhos, daqui a pouquinho o pastor Eliseu vai falar sobre este tema, falar sobre Mateus, sobre Marcos, Lucas e João. O Pentateuco, em consonância também com os evangelhos, de fato, tem essa relação profunda e vai nos remeter à revelação da pessoa de Jesus Cristo. Então, o cristão, ele, para compreender a lei que está exarada no Pentateuco, ele precisa ler, ele precisa também estudar o Novo Testamento. Nós passamos por uma lição aqui que tratou muito bem sobre isso, sobre esta importância grandiosa de ler, não somente ler, mas de ler e também estudar e meditar nas Sagradas Escrituras, Antigo e Novo Testamento. Por quê? Porque o Novo Testamento, de fato, vai confirmar aquele que é o Antigo Testamento. Segundo Robert, normalmente a lei ela é associada lá com Êxodo 20, onde Moisés ele descreve os 10 mandamentos, ou o decálogo. Então, Êxodo 20, e eu poderia também dizer Deuteronômio, que está aí em consonância, Êxodo 20 e Deuteronômio, capítulo de número 33. Então, dentro desta seção a qual me refiro, Êxodo 20 e Deuteronômio 33, não encontramos outros materiais senão aqui leis. Então, tendo em vista que há mais de 600 mandamentos e leis encontrados aí, eu diria de Gênesis, a Deuteronômio, nós podemos depreender que estes cinco livros, eles, por sua vez, vão tratar exatamente sobre as leis. Gênesis, por sua vez, não contém nenhum material sobre a lei, se a gente for analisar um pouco mais a miúde, mas é parte da lei. Por quê, irmão Daniel? Porque serve como uma introdução a Êxodo até o livro de Deuteronômio, e porque se aceita que Moisés escreveu todos os livros, como já salientei aqui. Entretanto, meus queridos irmãos e ouvintes, o nosso amado Senhor Jesus Cristo, ele não é somente revelado no livro, ou no Pentateuco, nestes 5 livros aí, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Não, absolutamente. Então, todo o Antigo Testamento revela Jesus. Todo o Antigo Testamento. Não somente restrito a estes primeiros 5 livros, tá bom? Ou a estes 5 primeiros livros. Então, Jesus, ele é de fato o tema central de toda a Bíblia. É bom que isso fique bem claro. Jesus é o tema central de toda a Bíblia. Quando nós lemos de Gênesis a Apocalipse, nós sentimos, por intermédio do Espírito Santo, esse mover de Deus e esta força espiritual, porque a Bíblia não é um livro qualquer, é diferentemente de todos os demais livros que você já leu. E neste tópico, nós vamos falar sobre o Pentateuco, a lei de Deus, a grandeza da lei, a lei e a fé cristã. Então, Pentateuco, é sabido que o nome Pentateuco, ele vem da versão grega que remonta aí ao século II, ou melhor, século III antes de Cristo, que significa o livro em 5 volumes, Nós temos até na atualização aí Penta e Teuxos. Então, Penta significa 5, então Teuxos aí significa, de fato, esses 5 volumes, que os judeus também lhe chamavam de lei de Moisés, a lei de Deus, lei do Senhor. Isso é bom que fique bem aclarado. Estas nomenclaturas, elas fazem parte do Pentateuco. Lei de Moisés, lei de Deus, lei do Senhor. E, claro, que hoje, esses 5 primeiros livros aqui da Bíblia, ou seja, o Pentateuco, eles são denominados de a Torá, pelos judeus. Então, assim, eles chamam esses 5 livros de a Torá, que
tem um sentido de quê, irmão Daniel? A Torá? De instrução, de mostrar um caminho, né? Direção, ensino e assim por diante. Vejamos então os 5, partindo um pouquinho mais aqui adiante, sobre a grandeza da lei. Nós entendemos perfeitamente, ao estudarmos as Sagradas Escrituras, que a lei de Moisés, que é importante, a lei de Moisés é o alicerce de toda a Bíblia. Por isso devemos ter o carinho, ler, estudar, apreciar, meditar com bastante esmero, pois a lei de Moisés é o alicerce de toda a Bíblia, e os judeus, eles consideram a expressão máxima da vontade de Deus. Então, todo o Pentateuco é, de fato, considerado a lei de Deus e não meramente os 10 mandamentos, né? Basta a gente ler Josué capítulo 24, versículo 26, que nós temos uma base bastante profunda sobre isso. E dentro aqui deste ponto 1, a grandeza da lei, nós temos pelo menos 3 tipos de leis aqui. A lei civil, que também pode ser chamada de lei judicial, civil ou judicial. Eu quero numerar por letra, né? Vamos colocar como letras A, B e C. Letra A, essa lei civil ou judicial. Letra B, a lei religiosa ou cerimonial. E letra C, nós temos aqui a lei moral. Vejamos então, quando nós falamos a respeito da lei civil ou judicial, ou estes aspectos civis, nós estamos falando, de fato, de uma representação legislativa, ou ela representa a legislação levítica aqui do Antigo Testamento. Por exemplo, quando nós falamos sobre a lei civil ou cerimonial, de fato, nós estamos falando dos crimes contra a propriedade, suas respectivas punições. Basta a gente ler o livro de Levítico, que a gente vai encontrar ali, no livro de Levítico, várias advertências para as pessoas quando elas cometiam tais delitos. Era olho por olho, dente por dente, pé por pé, queimadura por queimadura. Aí quando Jesus vem, que nós vamos estudar no Novo Testamento, aí já não é mais pagar o mal com o mal. Aí nós vamos pagar o mal com o bem. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Então, a lei civil ou judicial, ela tinha essa preocupação. Já a lei religiosa ou cerimonial, ela já também segue esse viés aí da legislação. Ela, a exemplo da lei civil, que representa a legislação dada à sociedade ou à nação de Israel, a lei religiosa ou cerimonial, ela também representa essa legislação levítica do Antigo Testamento, por exemplo, sacrifícios, e aqui todo aquele simbolismo ou simbolismo cerimonial, que tratam aí de toda essa liturgia religiosa dos judeus. Então, essa lei cerimonial, ela previa regras cerimoniais que tratavam dos ritos, ela tratava, claro, aqui das cerimônias de adoração, oferta de sacrifícios e serviços do tabernáculo, conforme Levítico capítulo 1, versículo 7. É bom eu salientar aqui também que essa lei civil ou judicial e esta lei religiosa ou cerimonial, ela servia apenas para o povo judeu. Ela não cabe a nós hoje, porque agora eu vou chegar na última aqui, que é a lei moral. Esta sim, a lei moral, ela é a expressão do caráter de Deus, com validade no Antigo Testamento e que perdura também no Novo Testamento, aqui principalmente nos Evangelhos. Ah, irmão, agora ficou mais fácil, saímos da lei e agora estamos na graça? Não. Quando nós lemos ali o Sermão do Monte, Mateus capítulos 5, 6 e 7, nós vamos entender a questão do pecado que estreitou muito mais, quando alguém olha para a propriedade do outro e tem no coração aquele espírito de inveja, de cobiça, ele já pecou. Ou olha para uma mulher com olhares promíscuos, ele já pecou também, já cometeu adultério, sem mesmo ter a relação física. Então, todavia, a
a coisa, né, aqui entre aspas, apertou muito mais. Então nós precisamos ficar atento a isso. Então essa lei moral é a expressão do caráter de Deus, da sua vontade, da sua mente, essa expressão de toda a justiça do nosso Deus, o Todo-Poderoso. Ou seja, é a personificação desses dois grandes mandamentos. Quais mandamentos, irmão Daniel? O amor para com Deus, o Todo-Poderoso, nessa posição vertical. De igual forma, o amor para com os nossos semelhantes, nessa posição horizontal. O amor com Deus, tendo o nosso Deus como o único Deus, o único Senhor, como nós vimos aqui na leitura do texto áureo, o texto ouro, Deuteronômio 6:4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ele é o único Senhor. Então, essa é a lei moral. Então, quando nós referimos a esses aspectos morais, a lei moral possui validade permanente para todos os povos. Não era restrita somente a Israel, não. É um efeito universal. Então, a lei que Deus entregou à nação de Israel, ela continha esses preceitos morais para uma vida santa, para uma vida piedosa e também em relação a Deus e ao próximo. A Deus vertical, ao próximo horizontal. Então, esses preceitos, eles de fato estão sintetizados lá no Decálogo, que é também chamado de os 10 mandamentos, que foram proferidos pelo Senhor lá no Sinai. Basta a gente ler Êxodo capítulo 20, ali, os primeiros 17 versículos, nós temos essa base, que também foram escritos, nós temos ciência disso, em 2 tábuas de pedra, conforme Êxodo capítulo de número 31, e o versículo 18, 34, versículo 28. E para fechar essa minha participação aqui, no tópico 1, a lei e a fé cristã. É claro, eu quero só ratificar um pouco mais que a lei moral, ela tem a finalidade de deixar bem claro ao homem os seus deveres, e esses deveres revelando suas carências e auxiliando-nos a discernir de fato o bem aí do mal. Então é por isso que a lei moral de Deus é a única que possui validade total. Isto é, ela possui essa validade histórica, que está entrelaçada na história da revelação de Deus, na redenção do seu povo, e também a lei moral de Deus é a única que possui uma validade total no quesito didático. Então, didática porque ela nos ensina o respeito ao nosso Criador, e também não somente ao Criador, mas aos nossos semelhantes. E também de caráter revelador. Então, ela é reveladora, porque ela nos revela o caráter e a santidade de Deus, bem como a pecaminosidade das pessoas. E ela também é normativa, porque ela especifica com bastante clareza o procedimento requerido por Deus a cada ser humano em todos os tempos. E para fechar, a lei e a fé cristã, neste tópico aqui ainda, então é sabido que na antiga aliança, o sistema da lei, ele era provisório. Ele era provisório. A lei tinha uma data de validade, tinha prazo de validade, estava destinada a acabar. Mas quando Jesus veio, não. Jesus veio, aí nós entramos na dispensação da graça, e nenhum outro sacrifício poderá equiparar ou superar o sacrifício da cruz. Quando Jesus, nas suas últimas palavras, disse que já estava tudo consumado, e então ele entrega ao Pai o seu Espírito. Basta nós lermos Hebreus 10, 1 e 4. Olha o que diz o escritor aos Hebreus 10, os primeiros 4 versículos. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente eles oferecem. Doutra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados? Entretanto, nesses sacrifícios, faz-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue dos touros ou de touros e de bodes remova pecados. Então aqui nós temos os antigos sacrifícios que eram apenas sombra. Segundo, nós temos também esses antigos sacrifícios que precisavam ser repetidos, agora não.
Imagine hoje você indo à igreja puxando numa cordinha, uma ovelha, um bode, um cabrito, um boi para ofertar sacrifício, e você tinha um local apropriado para fazer esta oferenda. Hoje não. Lembra do encontro que Jesus teve com a mulher samaritana? Lá em João capítulo 6, ela estava preocupada onde deveria adorar. Hoje não, hoje você pode estar em qualquer lugar, porque quando Jesus expirou na cruz do Calvário, a Bíblia diz que o véu do templo foi rasgado de alto a baixo. Nós temos acesso direto ao nosso bom e eterno Deus. Aí você pergunta, irmão Daniel, quer dizer então que a lei não tem mais nenhum valor para os cristãos? De modo algum. Eu quero fechar dizendo que, afinal, ainda encontra-se em vigor os preceitos morais. É bom que isso fique bem alicerçado. E os referenciais éticos estabelecidos por Deus e de forma universal, e eles são também atemporais para todos nós, seres humanos. Então, o fato de nós estarmos debaixo da graça e não da lei, isso não nos isenta de obedecermos aos mandamentos de Deus. Eu fecho aqui para corroborar Paulo aos Romanos, capítulo 6 e versículo 15. Olha o que Paulo diz. Pois que, ou em outra versão vai dizer, e então, pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? Aí Paulo diz, de modo nenhum. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe e até uma próxima, se Deus quiser. Obrigado, irmão Daniel, por esse belíssimo comentário que o senhor trouxe sobre a nossa lição. E agora vamos ao segundo ponto com o pastor Eliseu. Meus amados irmãos, a paz do Senhor, nós estamos aqui com esta lição abençoada, a lei e os evangelhos que revelam Jesus. Nós temos aqui este assunto que já foi tratado pelos nossos irmãos, já o pastor Jormi César, aqui nossos companheiros, e Daniel, que trataram desse processo da lei que serviu como aio até chegar a Jesus Cristo, que cumpriu toda a lei. Então, Gálatas 4:4 diz que, vindo a plenitude dos tempos, Jesus nasceu sob a lei, debaixo da lei, e cumpriu a lei por nós. Então, nós temos agora o nosso segundo ponto aqui, trabalhando sobre os evangelhos como a mensagem de Cristo. Porque Cristo é o tema de toda a Bíblia, desde o Gênesis até o Apocalipse. Em cada livro ele é apresentado como o tema. E a palavra evangelho, ela vem do grego, que significa evangelion, boas novas. Então nós temos o evangelho de Cristo, que são as boas novas que o mundo recebeu. Por isso, os anjos cantavam paz na terra no dia do nascimento de Jesus. Os anjos cantavam, os pastores ouviam naquela noite, glória a Deus nas alturas, boa vontade para com os homens. Na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. Que extraordinária mensagem! E os evangelhos vão transmitir esta mensagem. O evangelho de Mateus, que é o evangelho de Cristo, mas escrito por Mateus, o evangelho de Cristo escrito por Marcos, o evangelho de Cristo escrito por Lucas e o evangelho de Cristo escrito por João. Os três primeiros são chamados sinóticos porque eles contam as mensagens, repetem histórias, fatos que aconteceram, entretanto com pontos de vista diferentes. Por exemplo, Mateus ele escreveu para os judeus, então Mateus escreve para o seu povo contemporâneo, para aqueles filhos de Israel que vinham diretamente da lei judaica e que precisavam ouvir a palavra da salvação. Ele escreveu lá pelos anos 70. Interessante que a Bíblia não está em ordem cronológica. O primeiro evangelho a ser escrito é o segundo, que é o de Marcos. Então, nós temos Mateus e Marcos, mas na ordem cronológica seria Marcos. Marcos é aquele evangelista que acompanhou Barnabé, acompanhou um pouco também Paulo, e ele é o João Marcos da Bíblia, que escreve com teor para os romanos. Então ele apresenta Jesus como um servo.
O Império Romano trabalhava muito com essa questão de escravidão, foi uma época escravista para o mundo, e vem Marcos apresentando Jesus como esse servo de Deus que veio para nos servir e dar a vida pela humanidade. O livro de Lucas, evangelho que este evangelista escreveu, ele escreve, sendo ele médico, ele escreve com um teor que atende muito bem ao mundo grego. Então, o teor já se torna um pouco diferente, ele escreve Jesus como filho do homem que veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas escreve ali pelos anos 60, escreve ainda antes de Mateus, né? Marcos, depois na cronologia vem Lucas e depois vem Mateus, e por último o evangelista João. Interessante que o evangelista João vai escrever lá pelos anos 90. E o evangelho de João, então, é esse evangelho do Filho de Deus, o Filho de Deus. Ele deixa todas essas questões terrenais, como genealogias de Jesus, e começa a trabalhar, ou vem a trabalhar, um Cristo divino, que é o que nos interessa, que é o que o Evangelho realmente precisa transmitir no sentido espiritual. Então ele não se detém às coisas materiais, porque agora ele já está no final do século, tem 3 evangelhos ali que são sinóticos, que já retratam muito bem quem é Jesus, e ele agora apresenta então milagres como o milagre da Caná da Galileia no capítulo 2, ele já começa no capítulo 1 dizendo que no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era o próprio Deus, e a palavra se fez carne. Então no capítulo 2 vem Caná da Galileia, um grande milagre. No capítulo 3 ele diz, para Nicodemos você precisa nascer de novo. No capítulo 4 ele fala com aquela mulher samaritana dizendo, se você tomar dessa água você volta a ter sede, mas se tomar da água que eu lhe der, disse Jesus, nunca mais você terá sede. E aí vai continuando, tratando totalmente de histórias espirituais, de fatos espirituais, de Deus trabalhando na vida do homem para levá-lo a viver a vida eterna. Vai apresentar, por exemplo, no capítulo 5, ali vem um milagre extraordinário do tanque de Betesda, mas no capítulo 6 apresenta que Jesus é o pão, mas o pão vivo que desceu do céu, que comendo este pão, a gente continua morrendo, o pão que o padeiro produz, mas quem se alimenta de Jesus tem a vida eterna. E disse Jesus, eu sou o pão vivo que desceu do céu. E no capítulo 7 ele vai dizer, olha, quem tem sede, vem a mim e beba, porque aquele que crer em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu ventre. Então, nós vamos encontrar no capítulo 8 ele falando sobre aquela mulher que precisava de perdão e que estava ali para ser apedrejada, mas ele diz, olha, ninguém te condenou, eu também não te condeno, vai e não peques mais. E assim vai seguindo no capítulo 9, tratando de curar um cego ali que precisava de um grande milagre. No capítulo 10 ele vai dizer, olha, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Coisa tremenda. No capítulo 11 ele ressuscita Lázaro. No capítulo 12 aparece ali uma mulher querendo agradecer Jesus e quebra um vaso de alabastro aos pés de Jesus, né, na casa de Simão, com uma atitude de gratidão. Então tudo tratando de coisas espirituais nesses evangelhos. Então, o que nós queremos aqui deixar implícito é que Jesus veio para pregar, para anunciar este evangelho. Então nós temos em Marcos, no capítulo 2 e versículo de número 15, quando diz assim, após receberem notícia que João Batista havia morrido, que está no versículo 14, no versículo 15 do capítulo 2 de Marcos está escrito, e dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Jesus começou assim, dizendo, o tempo está cumprido, arrependei-vos e crede no evangelho. Então esta foi a mensagem que Jesus começou pregando, dizendo, o reino já chegou, o reino está aqui, e agora arrependam, creiam no evangelho e sejam salvos. Então a mensagem dos 4 evangelhos trazem esta profundidade, esta mensagem extraordinária.
O segundo subponto diz que a mensagem do reino de Deus, aqui tratando do reino, especialmente do reino que Jesus começou a pregar, este reino. E aí, por exemplo, o evangelho de Mateus, que foi trabalhado muito para os judeus, ou diretamente para os judeus, ele começa a genealogia do rei, aí vem o rei que vai para o Egito, o rei que é batizado, o rei que é tentado ali no deserto, e aí o sermão do rei no capítulo 5, e aí vai seguindo, apresentando capítulo 6 e 7 o sermão do rei, depois os milagres do rei, e vai apresentando toda uma sequência, sempre tratando Jesus como rei. Quando chega no capítulo 3, vem as parábolas do rei, muitas parábolas ali trazidas pelo rei, e por fim, então, vai fechar o livro com a morte e ressurreição do rei. Por que esse tratado de rei? Porque Jesus veio para anunciar o reino de Deus. E o que é este reino de Deus? O reino de Deus, diz em Lucas 17, 21, quando estavam ali questionando Jesus, Jesus diz assim, olha, o reino, ele não vem com aparência exterior, mas ele já está entre vós. Porque os judeus esperavam que o rei prometido em toda a lei, como aqui nós já falamos, e poderíamos citar aqui dezenas de referências que profetizavam Jesus vindo como rei, eles esperavam ele vindo num cavalo branco, com um grande poder, com grande glória, assentado num trono, num palácio muito luxuoso, e agora Jesus vem de uma forma simples e humilde, conforme dizia o profeta Isaías, e eles não entenderam, porque não compreendiam as profecias. Por exemplo, Isaías 53, versículo 1 em diante, vai dizer que ele foi subindo como um renovo perante eles, como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que desejássemos. E aí vai toda uma sequência dizendo que esse se colocou como um cordeiro que foi levado ao matador, e como ovelha muda aos seus tosqueadores, e aí fala de toda a sua morte. Então Jesus veio como como um rei, mas um rei humilde, como diz Zacarias 9:9, veja, o teu rei vem a ti, pobre, montado num jumentinho, um asninho, filho de uma jumenta. Foi assim que ele entrou na cidade de Jerusalém como rei. Então ele não veio com aparência exterior, e aí então as pessoas ficavam preocupadas com ele, e ele dizendo, mas o reino já está entre vós. E esse reino de Jesus, ele é presente e ele é futuro. Nós reinaremos para sempre com Cristo. Interessante é que quando aceitamos a Jesus como Salvador, nós não precisamos mais temer a morte, não precisamos mais ter medo do futuro, porque nós já entramos numa dimensão espiritual, e a nossa salvação, ela se torna garantida se permanecermos firmes até o fim. Entraremos no céu de glória, viveremos na eternidade, viveremos o reino eterno de Jesus, que começa a funcionar agora. Então, se você não sente participante do reino de Cristo na terra, aceite a Jesus como Salvador, e você então terá condições de de participar do reino de Deus, como diz em Romanos 14:17, que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é alegria, gozo e paz na presença do Espírito Santo. Então, quem serve ao Senhor, quando estamos cantando, louvando a Deus, nós já estamos numa dimensão espiritual, e quando oramos, muitas vezes estamos de joelho, clamando, falando com Deus, e sentimos tanta presença de Deus, que às vezes sentimos que estamos numa dimensão celestial, um pedaço do céu começa a ser vivido ali pela fé, através dessa comunhão gloriosa com Deus. É o reino de Deus funcionando no nosso meio. Estamos na terra, mas já vivemos, já podemos viver um pedaço do céu. Então essa é a mensagem da salvação que nos é trazida através de Jesus Cristo, e eu reforço aqui, Mateus, ele escreve para salvar, falando que Jesus veio para salvar o povo dos seus pecados, está em Mateus 1:21. Também Marcos vai dizer que aquele que crer em Jesus Cristo será salvo. O ide de Jesus de Marcos 16:16. Nós vamos encontrar Lucas dizendo,
ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas 19:10. E nós vamos encontrar em João 4:42, aquela mulher samaritana da qual já citei aqui nesta oportunidade, o povo de Samaria dizendo: mulher, não é mais pelo teu dito que nós cremos, mas é pelo que nós vimos agora e ouvimos e sabemos que ele verdadeiramente é o Cristo, o Salvador do mundo. Então esses 4 evangelhos veio para trazer essa mensagem salvífica, essa mensagem poderosa a todo aquele que nele crê. E quem crê em Jesus tem a vida eterna e não entrará em condenação. Por isso disse Paulo em Romanos 8:1: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aqui nós focamos os 4 evangelhos, mas é claro que todas as cartas paulinas, elas continuam reforçando o evangelho de Cristo, e Paulo também foi um evangelista que anunciou o evangelho. E depois citaríamos Tiago e todos os nossos obreiros, nossos escritores do Novo Testamento foram evangelistas, entre tantos outros que estão nas páginas sagradas e que não estão também nas páginas sagradas, que não escreveram, mas que foram evangelistas, e nós hoje somos evangelistas também, devemos estar pregando. Evangelista quer dizer aquele que anuncia essas boas novas da salvação que está somente em Jesus Cristo, e em nenhum outro nome há dado no céu e na terra pelo qual devamos ser salvos. Atos 4:12. Deus abençoe. Prosseguindo com a nossa aula, e isto é muito bom lembrar, estamos estudando a lição de número 8, a lei e os evangelhos revelam Jesus. De fato, a lei e os evangelhos revelam Jesus, o único Salvador, aquele que tem o condão na sua mão, na sua palavra, de salvar o homem, de garantir-lhe a vida eterna. Jesus Cristo, o nosso Senhor. O comentário que faremos é o terceiro ponto desta lição, e isso faremos debaixo do temor do Senhor Jesus Cristo, para enfatizar uma mensagem transformadora. A mensagem bíblica, ela é altamente transformadora. Primeiro, porque ela transforma o caráter da pessoa, ou seja, ela transforma a própria pessoa. Isso é coisa muito grande, muito lindo na gestão da Bíblia Sagrada. Em segundo lugar, ela restaura a família. Ela, além de restaurar, ela transforma a família. Isso é maravilha. E em terceiro lugar, ela regenera até a sociedade. Gente, o efeito dela, de fato, é transformador. É como aquele fermento que é colocado lá naquela medida de farinha, que daí a pouquinho toda a massa está levedada. A palavra de Deus tem também esse efeito positivo, é o levedar no sentido positivo do termo, porque então ela consegue fazer com que a sociedade, a família e a própria pessoa sejam todos transformados e abençoados. Na transformação do nosso caráter, nós percebemos que Deus, ele é tão grande, a sua palavra é tão infinita e perfeita, que quando ela nos atinge, ela consegue chegar até ao nosso interior, nossas entranhas, e o nosso caráter, ele é mudado. Aquele que matava não mata mais, o que roubava não rouba mais, o que furtava não furta mais, o que adulterava não adultera mais, ou seja, Deus muda o nosso caráter. Por falar em caráter, de um modo bem simples, o caráter tem a ver com a nossa cara, exatamente isso, um termo bem comum e bem fácil de ser entendido. O caráter tem a ver com a nossa cara, com o nosso brio, exatamente isso. Então, esse nosso caráter, quando aceitamos Jesus como Salvador, ele é mudado, ele é transformado. Nós somos transformados em uma nova criatura, e o efeito da palavra em nós é permanente, até que cheguemos à estatura de varão perfeito. Em segundo lugar, ela restaura até a família. Há muitas famílias que já estão desgastadas pelos maus relacionamentos, pelas dificuldades de relacionamentos. Algumas famílias já estão até mesmo destruídas
em razão de comportamentos inadequados, de um caráter que ainda não foi transformado, mas esse poder regenerador da palavra, esse poder resgatador, restaurador da palavra, ele funciona também nos relacionamentos, inclusive naquelas situações que os casais já até se dispersaram. A lição usa um termo interessante aqui: a deserção do lar de um dos cônjuges pode ser restaurado pelo poder da palavra de Deus. Inclusive naqueles casos de infidelidade conjugal, também a vontade de Deus é que haja restauração. E eu leio aqui um texto da lição de hoje: e mesmo nas situações de traição e abandono, a mensagem cristã apresenta o perdão e a reconciliação como atitudes preferíveis. Claro, porque ela restaura, ela regenera. E se houve um perdão, um arrependimento e um perdão, a situação voltou ao status quo, ou seja, aquela situação anterior, quando nenhum defeito ainda era percebido por nenhum dos cônjuges. É como o perdão que Deus nos dá, nos torna a ficha limpa. Maravilha! Isto é coisa que só Deus consegue fazer por intermédio da sua palavra. E por fim, ela regenera inclusive a sociedade. Gente, coisa maravilhosa, a pregação do evangelho, aquele ide de Jesus, ide pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer já está condenado. Essa pregação é para quê? É para que essa regeneração conseguisse ser operada, operacionalizada nas nossas vidas e na sociedade. A igreja tem um papel muito relevante nessa área, quando ela prega o evangelho. Alguém poderia até dizer: mas eu preguei, mas eu não vi diferença nenhuma em ninguém. Opa, seu julgamento é muito precipitado. A palavra de Deus está registrado nela, ela não volta vazia, ela não volta sem que ele tenha cumprido aquele propósito para o qual ela fora emitida. Então fique tranquilo, confie no Senhor e confie na palavra do Senhor, pregue o evangelho. Sejamos então sal da terra e luz do mundo, e o nome de Deus será grandemente glorificado em nossas vidas. Bem, o que é que impede a sociedade de ser regenerada? O que é que impede a família de ser reconstruída e a pessoa de ter o seu caráter transformado? A dureza do nosso coração. Exatamente isso. Nosso coração, ele fica empedernido, endurecido, ele vira pedra e não quer mais liberar perdão. Não, eu até te perdoo, mas para ir para o céu, mas para restaurar o nosso relacionamento, não. Na verdade, não é porque não dá para perdoar, é o nosso ego que ainda está precisando de transformação. Oremos a Deus para que Ele nos transforme completamente, para que as nossas vidas, o nosso caráter, a nossa sociedade sejam alcançadas pelo Evangelho e que o poder regenerador e restaurador da palavra consiga fazer isso em nossas vidas. Espero que esta lição tenha lhe ajudado, espero que os efeitos da aula deste domingo tenham também trabalhado o seu caráter, a sua família e a sociedade onde você vive. E se ainda não fez, é uma boa oportunidade de colocar tudo isso em prática. Oremos a Deus para que Deus continue nos abençoando. E nesta oração, eu já aproveito para lhe agradecer também por nos ter assistido durante a ministração desta aula, neste programa, e também por estar sempre ligadinho conosco. Ore por nós, nos abençoe com a sua oração e também com a sua assistência. E Deus, evidentemente, continuará abençoando a todos nós. Ore comigo. Pai de eterno poder, amor e bondade, que a tua misericórdia nos alcance a cada dia, que a tua bondade, Pai, possa estar se aprofundando em nós no decorrer de nossos anos, e que nós aprendamos a perdoar, que nós aprendamos a reconciliar, que nós aprendamos e tenhamos facilidade de pedir perdão, e que o perdão não nos seja negado, e que nós nunca venhamos negar um perdão incondicional também, Senhor. Assim como o Senhor nos perdoou, nos lavou, nos remiu no seu sangue,
Pai, que nós também possamos perdoar e receber perdão. Assim, meu Deus, nós deixamos nossa oração no teu altar, no altar da comunhão e da oração, rogando a meu Senhor, tenha misericórdia de nós. Mude nosso caráter, transforme-nos, mude nossa sociedade, transforme-a, Senhor, que a mensagem pregada por nós alcance os corações. Mude também, Senhor, os nossos relacionamentos, nossos casamentos, para que mude para melhor, e tudo para a glória de teu nome. É a oração que nós deixamos perante o Senhor, rogando ainda por nossos companheiros de banca, em nome de Jesus. Amém.